Vamos todos de pé abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 2. Romanos, capítulo 2, vamos ler até o versículo número 5. Romanos 2, até o verso 5, a palavra de Deus diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas o que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Amém. Nosso Deus, mais uma vez, Pai, estamos juntos na igreja, diante da palavra do Senhor. Palavra que nos alimenta, é o verdadeiro alimento para a nossa vida. Ela mesma diz que nem só de pão vamos viver, mas sim a palavra que sai da tua boca. É essa que alimenta, é essa que sustenta o homem. E é essa que estamos aqui agora te pedindo em oração. Alimenta-nos com a tua palavra. Sacia, Senhor, a nossa fome, Pai. Fala ao nosso coração, supre as nossas necessidades espirituais. E só a tua palavra tem o poder de fazer isso. Que ela venha diretamente do Senhor ao nosso coração, produzindo mudança e transformação na nossa vida, na nossa mente, Pai. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu peço a Deus, usa a minha vida por misericórdia, por graça. Enche-me da unção do Espírito Santo, do poder do Senhor, para que eu seja um instrumento nas tuas mãos e possa falar apenas aquilo que vem do Senhor. E todos nós aqui sejamos abençoados pela tua palavra. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amados, este texto do apóstolo Paulo revela uma verdade que está também descrita em várias partes das Escrituras. Deus é bom. Você crê nisso? Há muitos versículos bíblicos que afirmam essa verdade. Além de bom, Deus é misericordioso. Há muitos versículos bíblicos também que afirmam esta verdade. Deus é bondade, Deus é misericórdia. Mas há uma observação que precisa ser feita. Essa bondade, essa misericórdia, e é tão grande essa bondade, essa misericórdia, que a Bíblia chega a dizer que ela dura para sempre, que ela se renova a cada manhã, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Mas será que nós podemos ignorar que essa bondade de Deus não pode, por causa da sua consistência sobre a nossa vida, ser ignorada por nós, ser abusada por nós? Muitas vezes, queridos, nós abusamos da bondade de Deus. Nós abusamos da misericórdia do Senhor. E aí, a palavra de Deus também traz um alerta bem preciso. Apesar dela dizer que Deus é bom e que Deus é misericordioso, ela também traz alertas para nós quanto à maneira como lidamos com esta bondade e com esta misericórdia. O texto que a gente leu aqui nos dá uma ideia disso. O apóstolo Paulo, nos primeiros 3 versículos, ele vai nos lembrar que, apesar da bondade, Deus não tolera algumas coisas. Há alguns procedimentos que são intoleráveis da parte de Deus. Veja, ele diz no versículo 1, portanto, és, qual é o termo usado aqui? Indesculpável, ou seja, não tem desculpa para você. Ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus?
Olha a afirmação, a indagação que Paulo está trazendo para nós, para reflexão. Ele diz, você pensa que você vai escapar? Porque ignora isso, você pensa que a bondade, a misericórdia, já que ela se renova a cada manhã, ela fará com que simplesmente seja ignorado isso que você está fazendo. Então Paulo dá um alerta aqui muito precioso para nós. E do que ele está nos alertando? A respeito de julgar. Falei aqui outro dia que muita gente acha que julgar é errado. Amados, a Bíblia em determinados momentos nos ordena julgar. Julgar todas as coisas, reter o que é bom, é preciso exercer esse julgamento. Jesus também disse, com a medida com que você medir, te medirão também. E Paulo está aqui falando a mesma coisa. Veja, ele não está condenando o fato de julgar. Ele está condenando o fato de eu julgar e fazer as mesmas coisas que eu condeno naqueles a quem eu julgo. É esse o objeto da condenação de Deus, segundo está aqui nos dizendo o apóstolo Paulo. Mas o que ele diz é um alerta muito importante. Porque ele fala, você julga os outros, mas você faz exatamente aquilo que você condena nos outros. E ele começa no versículo 1 dizendo, isso te torna indesculpável. Esse procedimento não é tolerado por Deus de maneira nenhuma. Então Paulo fala isso com muita clareza e ele pergunta àquele que age assim, se ele, por agir assim, esqueceu-se da bondade de Deus. A pergunta que ele faz no versículo 4 é mais ou menos esta, amados. Veja o que ele diz. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Veja, Paulo está aqui questionando, você que age assim, que julga e faz a mesma coisa daqueles que você tem julgado, você está ignorando a bondade de Deus. Você está esquecendo da paciência, longanimidade. Você está ignorando a tolerância de Deus, é a pergunta que ele está fazendo. Por quê? Porque só estas coisas que nós conhecemos a respeito de Deus, sabemos que é bom e misericordioso e tem tido misericórdia para conosco, só o conhecimento destas coisas já seriam suficientes para impedir que a gente caísse na asneira, irmãos, de julgar alguém e fazer aquilo que estamos condenando na pessoa. Ele diz, você está esquecendo da bondade, você está esquecendo da tolerância, da paciência de Deus, e está provocando a ira de Deus sobre a sua própria vida. E você está esquecendo que foi a bondade que te conduziu ao arrependimento. Amados, esse versículo é um versículo essencial para a gente entender a graça de Deus, para a gente entender o processo de salvação. É maravilhosa essa palavra. Veja, o que me conduziu ao arrependimento não foi o medo da condenação. Medo da condenação conduz alguém ao remorso. Ao arrependimento verdadeiro, o que nos conduz a ele é a bondade de Deus. É o fato de Deus ser bom, é o fato de Deus ter misericórdia, é o fato de Deus ser tolerante, paciente com a nossa vida de pecado. Essa bondade que nos constrange a tal ponto que nos conduz ao fato de nos arrependermos diante do Senhor. E Paulo está dizendo, você que está fazendo essas coisas, você está como que ignorando essas coisas, porque só o fato de conhecer já seria motivo para você evitar isso, porque Deus é bom com você. Então, como você consegue fazer isso apesar da bondade de Deus, apesar da misericórdia, apesar da paciência, você faz e abusa dessa paciência. Então, quando o homem abusa da paciência de Deus, Paulo diz aqui no versículo 5, queridos, a consequência. Mas, segundo a tua dureza, há uma dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Ele diz, o juízo é justo, Deus é justo. Embora seja amor, embora seja bondade, embora seja misericórdia, ele também é justo. E os seus juízos são justos.
E você, ao fazer isso, ignorando todo esse amor e essa bondade, está com o seu coração duro, com o seu coração impenitente. E você está, nesse momento, acumulando para você ira para o dia da ira e do justo juízo de Deus. Veja só que coisa terrível, né, amados? Quando o homem ignora isso, o seu próprio procedimento e comportamento confirma quem de fato ele é. Alguém não transformado, alguém não convertido, embora possa estar dentro da igreja. Né? Alguém que, ao invés de estar acumulando galardão para quando chegar ao encontro com o Senhor, está, na verdade, acumulando ira. Amados, o apóstolo Paulo está falando para a igreja. Ele não está fazendo esse discurso no meio da rua, em praça pública, para qualquer um que passa. Ele está fazendo esse discurso para a igreja. Então, o que ele está dizendo é que dentro da igreja tem gente assim. Tem gente que, ao invés de estar acumulando honra, está acumulando ira. Está abusando da paciência de Deus. Está abusando da bondade e da misericórdia. Está ignorando que foi essa bondade, essa misericórdia, esse amor que o conduziu ao arrependimento, que na verdade não houve nem arrependimento. A pessoa continua dura, com seu coração duro, impenitente, acumulando contra si mesma a ira de Deus. Veja o alerta que o apóstolo Paulo está nos dando através dessa palavra. Agora, mesmo assim, Deus, enquanto essa pessoa está viva, Ele a está chamando ao arrependimento. Ele a está convidando para uma mudança de vida. E é nisto que reside, queridos, a paciência de Deus, que é maravilhosa. Como Deus é paciente com alguns de nós. Já parou para pensar? Com você que já teve tantas oportunidades de se render a Jesus, e Deus ainda não fulminou você. Graças a Deus que Deus é Deus e não sou eu. Né? Quanta chance o Senhor já te deu de se render a Ele. Mas você continua com seu coração duro, impenitente, acumulando ira para o dia da ira. Você continua no teu mesmo comportamento, ignorando a bondade, o amor e a misericórdia, se apegando aos teus conhecimentos e à tua ciência, julgando tudo e julgando todos e fazendo exatamente as mesmas coisas que você julga nos outros. E Deus está dizendo, o teu fim não será bom. Porque agora você está experimentando a paciência de Deus, entende isso? Você que está vivo, respirando, eu e você estamos aqui experimentando a paciência de Deus. Estamos aqui desfrutando desse estado de paciência, de longanimidade, de tolerância do Senhor nosso Deus. E Deus, na sua paciência, tem nos chamado à correção. Se você está aqui essa noite, é uma prova. Deus trouxe você aqui para que você ouvisse essa palavra e fosse mais uma vez convidado a uma correção na tua vida e na tua postura. Sabe o que é isso? É a graça, é a paciência. Eu já teria desistido de você, mas Deus não. Ele continua falando com você. Eu não sei para quem é essa palavra. Eu creio que para todos nós haverá um proveito. Mas há algumas pessoas aqui essa noite a quem Deus quer falar diretamente. Quer falar diretamente a você. Porque Ele tem paciência contigo. E está te dando hoje mais uma chance de você mudar o curso, o destino da sua vida. Porque está chamando você ao arrependimento. Está te dando uma oportunidade de desfrutar da sua paciência. E chamando você para uma correção. Não para você continuar do mesmo jeito. É mais uma chance que Deus está dando. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías 55. Vamos ler. Por que Deus nos dá essa chance de correção? Isaías 55, versículo 2 e versículo 3. A palavra diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá.
porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Deus está te chamando para ouvir a sua palavra, porque ao ouvir a sua palavra, há uma oportunidade de mudança para a sua vida, para que você se converta, para que o teu coração se quebrante, para que ele amoleça diante do Senhor, ele tire esse coração de pedra e te dê um coração de carne. Então Deus está nos chamando com sua paciência a uma correção, para nos dar a oportunidade de mais uma vez ouvirmos a palavra. Às vezes a gente ouve testemunhos e nós mesmos podemos dar esse testemunho. Quantas vezes você ouviu a palavra de Deus antes de se decidir render-se a Cristo? Quantas vezes alguém te convidou? Quantas vezes um crente chegou perto de você e te falou de Jesus? E você mandou ele para um monte de lugar? Quantas vezes? Mas a cada dia que isso acontecia, Deus estava mostrando a paciência dele para com a tua vida, para que você tivesse mais uma chance. E mais uma chance te foi dada até o dia que você aproveitou a chance e hoje está aqui. Mas alguns ainda não aproveitaram essa chance. Mas Deus está os chamando ao arrependimento. Deus está nos chamando para mudar o nosso caminho. Leia comigo Ezequiel 33, versículo 11. No livro do profeta Ezequiel, capítulo número 33, no versículo número 11, a palavra diz assim: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte de quem? Do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Veja o que está dizendo o Senhor: pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Deus está dizendo: eu não tenho prazer na sua morte, não tenho prazer na sua perdição. Eu quero salvar você, mas você precisa se converter. Você precisa mudar o seu caminho. Você precisa converter o seu coração, mudar o rumo da sua vida, está dizendo aqui o Senhor. E Ele diz: convertei-vos, convertei-vos. 2 vezes é repetida a palavra. O que isso mostra? Isso mostra paciência. Ele está dizendo a você: converta-se, meu filho. Vai logo, anda logo, se converte. Deixa de ser duro no teu coração. Muda de vida, muda o teu caminho. Você não vê que esse teu caminho é de morte? Você não vê que isso vai te levar à morte? Que esse caminho que você escolheu está te levando cada vez mais longe de Deus? E que longe de Deus só há destruição. Por isso Ele está dizendo: convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos. É o convite do Senhor. E aí, amados, a gente precisa pensar um pouquinho, usando alguns exemplos bíblicos que são importantes aqui para nós. Vai abrindo aí no livro de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 7, no versículo 8. Há algo importante a ser observado aqui. Às vezes a pessoa demora a tomar essa decisão, não é? Ela começa a abusar da misericórdia de Deus, ela começa a abusar da paciência de Deus, porque ela percebe, pela sua própria experiência, que muita gente faz isso e escapa, não é? Ela olha em volta e diz: tem muita gente que não dá a mínima para Deus, está se dando bem nesse mundo, né? Tem muita gente aí que não quer nem saber de Deus e está prosperando, está melhorando, né? Então o fato da gente escapar, por misericórdia, do juízo, que inclusive Deus tem aplicado sobre outros, isso também traz um engano ao coração. A pessoa diz: não, eu estou bem, outros estão sofrendo, mas eu não, eu estou bem, eu não preciso de Deus. Ela está abusando da paciência, mas está redondamente enganada no seu pensamento. Em Jeremias capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, há um exemplo disso. Está escrito assim: e depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isto, quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Traduzindo isso aqui: primeiro, Deus acabou com o reino do norte chamado Israel. Por causa da prostituição daquelas pessoas, da mistura, do afastamento de Deus,
Deus destruiu o reino do norte, chamado Israel. Enquanto Deus destruía o reino do norte, Judá, o reino do sul, observava isso tudo. Não tinha televisão naquela época, mas a notícia andava também, né? A boquinha da fofoca comia solto. Então todo mundo sabia das novidades. Todo mundo sabia que Israel tinha sido destruído. Todo mundo sabia a causa da destruição de Israel. E Judá está ouvindo essas notícias. Ora, o que é para acontecer numa situação dessa? Eu vi que a coisa é séria. Eu vi que o juízo vem. Eu vi que Deus é bom, é misericordioso, mas tem limite à sua paciência e o limite está na sua justiça. Então eu vou tratar de mudar a minha vida. Foi isso que Judá fez? Não. O Senhor está aqui dizendo através de Jeremias a esse povo de Judá que eles viram a sua irmã, Israel, se tornar prostituta. E eles, apesar de terem visto isto, já que com eles não aconteceu nada, nada fizeram, nada mudaram. E depois, eles mesmos se tornaram a prostituta e se deram à prostituição, como diz no versículo 8. Amados, isso está acontecendo com alguns de nós. Estamos ignorando o juízo de Deus. Estamos ignorando porque não está acontecendo nada com a gente, não é? Nós estamos ignorando as advertências de Deus. Cada palavra que você ouve é uma advertência que o Senhor está trazendo para nós, para que haja uma mudança, para que ainda haja esperança. Se Judá aprendesse com os erros de Israel, a mudança ocorreria, a história seria outra. Se nós pudéssemos aprender com tudo aquilo que vemos, infelizmente há uma imaturidade na gente, queridos, que é nata. E às vezes essa maturidade não é alcançada nem com a idade, não é? Quantas vezes você talvez pense assim, poxa, antigamente eu ouvia conselhos e não dei a mínima para os conselhos. Eu ouvi meu pai, minha mãe me aconselhando e ignorei as palavras que me disseram. E agora eu estou sofrendo as consequências, agora eu estou vendo. Há muita gente que mesmo depois de velho não reconhece isso, amados. E o pai amoroso tem falado ao teu coração e você tem simplesmente ignorado aquilo que ele tem dito. Essa imaturidade te faz ensurdecer para a voz do Senhor e aí você tem vivido do jeito que você quer, ignorando a bondade, a misericórdia de Deus, que queriam te conduzir ao arrependimento. E até o juízo que tem caído sobre outros, como não cai sobre você, você tem simplesmente ignorado de maneira irresponsável sobre a sua vida. Mas o alerta de Deus aqui está dado. Deus está nos chamando a honrar a sua bondade e a sua paciência. O chamado de Deus é para que a gente reconheça que Deus é bom, é misericordioso. Eu não mereço nada de Deus, Ele me deu a salvação. Eu não tenho mérito nenhum e Ele estendeu para mim a sua mão. Perdoa meus pecados, salvou a minha vida. É isso que você tem que aprender e honrar. Honrar o que Deus fez por você. Honrar a bondade e a misericórdia do Senhor. Porque é nessa bondade e nessa misericórdia que os teus pecados do passado foram suportados por Deus. Você já pensou como Deus trata isso, amado? Um pecado ofende a Deus? O que você acha? Ofende ou não? Quantos você tinha antes de se converter? Nem me fala, né? Se um já ofende, imagina quantos você fazia e praticava, né? Porque vivia na prática do pecado. E quem suportou os teus pecados? Foi Deus. Porque pecado é algo que a gente comete contra uma pessoa só. Todo pecado é cometido contra Deus. Deus é o alvo de todo pecado humano. E no seu passado, quantos pecados você teve, todos quantos cometeu, tinham um alvo que era Deus. E Deus foi atingido pelos seus pecados. Mas na sua paciência Ele suportou. Ele não fulminou você. Ele não me fulminou. Não foi assim, queridos? Estamos até hoje, por quê? Porque Ele exerceu a sua bondade antes de eu o conhecer. Antes de eu render a minha vida a Ele, Ele já foi bom e misericordioso para comigo. Porque não me fulminou, apesar de eu viver como vivia. Pensa nisso.
Abra no Salmo 78, versículo 38. Vamos ler? Salmo 78, versículo 38. A palavra do Senhor diz: Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Você acha que o pecado não deixa Deus irado? Você acha que o pecado não deixa ele indignado? Deixa. Mas ele desvia a sua ira. Porque se não desviasse, ela nos atingiria em cheio. E seríamos imediatamente fulminados. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, desviou de nós a sua ira e a sua indignação provocada por nós mesmos. Não foi por ninguém. Foi por nós mesmos. Então ele suportou pela sua bondade os nossos pecados do passado. Aí você se converteu. Aí você se rendeu a Cristo. E aí você não é mais um praticante do pecado. Mas você ainda é um pecador eventual. Concorda comigo? De vez em quando. Meio que por acidente. Meio que sem querer querendo, né? Você de repente, não mais que de repente, comete um erro. Ou não, tem alguém aqui que não comete mais? Fala aí que eu vou botar você no andor. Não é? Comete, erra. Esse que você comete depois da conversão, ele agora não ofende mais a Deus? Ele agora não ira mais a Deus? É claro que ira. Pecado é pecado, não importa se foi antes ou depois da conversão, pecado é o mesmo. De qualquer maneira, ele ofende a Deus. De qualquer maneira, ele agride a Deus. De qualquer maneira isso acontece. E o que faz a bondade e a misericórdia de Deus? Nos perdoa. Leia comigo a Bíblia no Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, no verso número 10, a palavra do Senhor diz: não nos trata segundo o quê? Os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. E quem estava escrevendo isso era Davi, alguém que entendia muito bem desse assunto, né? Ele disse: que bom que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Qual seria o tratamento para um pecado que a gente comete? Mesmo depois de conhecendo a verdade, mesmo depois de rendido ao Senhor Jesus, qual seria o tratamento? Ainda pior, concorda? Porque uma coisa é pecar na ignorância, outra coisa é pecar sabendo. Deveria ser pior. Mas a Bíblia diz que graças a Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Aos pecados do passado, Ele ministrou sobre nós sua bondade e misericórdia. Aos pecados do presente, Ele continua desviando de nós a sua ira, ministrando sobre nós sua bondade e a sua misericórdia. E os pecados do futuro? Vai ter pecado no futuro? Provavelmente. Acidentes ainda vão acontecer na nossa vida. E aí Ele se dispõe a nos dar uma nova oportunidade. Filhinhos, não pequeis, todavia se pecares, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o advogado da nossa vida. Ele ainda se dispõe a nos dar mais uma oportunidade, mais uma chance de acertar, mais uma chance de corrigir, mais uma chance de lembrar da sua bondade, da sua misericórdia, para nos levar ao arrependimento mais uma vez. Para que mais uma chance tenhamos de mudar, de nos arrepender, de voltar para o caminho. Veja comigo o que diz a Bíblia em Lucas, capítulo 13, versículo 7 até o versículo número 9. Lucas, capítulo número 13, no versículo 7 até o versículo número 9, a palavra diz: pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escabe ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Uma outra chance. 3 anos, nada de mudança, nada produtivo. Mas o Senhor diz: não, deixa eu trabalhar um pouquinho mais nela. Deixa eu escavar um pouquinho ao redor. Deixa eu colocar um pouquinho de estrume, seja isso talvez o que esteja faltando, né? Mais estrume sobre a sua vida.
para que haja uma mudança, né? Para que haja uma transformação. Mas o Senhor diz, deixa eu colocar um pouquinho mais, deixa eu trabalhar um pouquinho mais, como quem chama para si a responsabilidade, como quem chama para si a responsabilidade pela mudança, pela transformação, e diz, mais uma chance de mudar. Amados, isso é a bondade de Deus, isso é a misericórdia de Deus, isso é a paciência de Deus. Sabe por quê? Porque essa é a natureza de Deus. Embora muitos de nós tenham a visão de um Deus irado, realmente Deus fica irado com o pecado. De nenhum pecado Deus se agrada, mas Ele desvia a sua ira, como nós lemos na Bíblia. A natureza de Deus, do Deus que nós conhecemos, é essa natureza, da bondade e da misericórdia. Leia o Salmo 145, versículo 8, vamos ler. Salmo 145, abra sua Bíblia, no versículo número 8. Aqui nos fala que essa é a natureza. Veja, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. É benigno, é misericordioso, é tardio em irar-se. Quer dizer, ele relega a sua ira ao segundo plano, retarda a sua ira. Essa é a natureza de Deus. É por isso que nós não fomos consumidos no passado, é por isso que nós não somos consumidos no presente, é por isso que não o seremos no futuro. Mas a bondade de Deus, ela precisa me conduzir ao arrependimento, como diz a Bíblia. E nessa bondade eu posso confiar, porque ela é imutável. Ela sempre será assim. Deus é constante, não muda. Veja só o que diz a Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Fica tranquilo que não é de dízimo que eu vou falar. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Diz assim, porque eu, o Senhor, o que ele diz? Não mudou. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O fato dele não mudar é o motivo de nós não sermos consumidos. Eu fico pensando se Deus fosse instável como alguns de nós. Já viu? Igual o chefe, né, que você bota na mesa dele. Hoje ele está de bom humor. Hoje ele está azedo. Hoje ele está assim. Hoje ele está assado. Cada dia está de um jeito, né? Imagina se Deus fosse assim. Hoje estou de bom humor, perdoo você, faço carinho na sua cabeça. Amanhã, primeiro errinho teu, fulmino você. Te mando um raio que te dissolve na hora. Imagina se Deus fosse assim. Mas Deus diz, eu não mudo. É por isso que você não é consumido. É por isso que eu não sou consumido. Porque Deus não muda. E eu posso ter segurança nisso. Mas, como disse Paulo lá no início da mensagem que nós lemos aqui, amados, eu não posso ficar acumulando ira para ira. Eu não posso ficar acumulando essa ira, julgando e fazendo o mesmo que eu julgo e condeno nos outros. Eu não posso permanecer essa bondade, essa misericórdia, tem que me levar ao arrependimento, que por consequência me leva a uma mudança de vida, me leva a uma mudança de relacionamento com Deus e com as pessoas, me leva a uma transformação em todos os níveis da minha vida. Isso tem que acontecer, isso tem que se operar, senão eu estou abusando dessa paciência, abusando dessa bondade, dessa misericórdia. E como eu posso desprezar uma bondade, uma misericórdia tão grande assim, que é a causa de eu não ser consumido? Há muitas pessoas que desprezam essa bondade. E alguns o fazem de formas diversas. Primeiro, alguns o fazem reivindicando direito e falando e agindo como se Deus fosse obrigado a nos tolerar, né? Reivindico os meus direitos diante de Deus. Eu tenho direito. Eu sirvo ao Senhor. O Senhor tem mais é que ser tolerante comigo. Eu estou fazendo a obra. Eu sou melhor do que muita gente que não faz. Eu sou melhor do que muita gente que não quer nem saber de Deus. Deus tem mais é que me abençoar. Você que tem mais que ir para o inferno, sabe disso? Porque pensar assim, não, Deus tem que me abençoar. Eu tenho direito.
porque eu sou melhor do que os outros. Eu sirvo, eu estou na igreja todo dia. Eu tenho direito a um tratamento especial. E a gente se compara com as outras pessoas. É parte daquele julgamento que Paulo fala naquele momento que a gente leu. Eu julgo e condeno os outros, mas eu pratico o mesmo que eu condeno. Por quê? Porque eu estou servindo a Deus. Então eu tenho direito. Eu posso pecar um pouquinho. Eu posso dar uma relaxada, porque afinal de contas, esse é o grande engano que muitos de nós são seduzidos por ele. O engano que nasce dentro do nosso próprio coração e que vem enganar a nós mesmos em relação a Deus. E dessa forma, quando pensamos e falamos assim, estamos desprezando a bondade e a paciência de Deus. Estamos ignorando ou então pervertendo. Há um versículo, abra sua Bíblia em Sofonias, 15 minutos para achar. Sofonias capítulo 1. Eu não sou bobo nem nada, já marquei na minha Bíblia. Sofonias capítulo 1, versículo 12. Presta atenção no que diz o texto. É história real, queridos. Sofonias capítulo 1, verso 12, diz assim: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Que coisa estranha, né? Estão simplesmente ignorando Deus, ignorando sua bondade, sua justiça, sua ira, ignorando tudo. Estão apegados à borra do vinho, já estão fora do seu juízo normal, né? Estão bêbados, estão inebriados. E assim muita gente tem vivido. Então assim, eu não creio em Deus assim não. Eu creio em Deus à minha maneira. Eu não acho que Deus condena ninguém não. Deus vai mandar alguém para o inferno? Não, que é isso? Não. Realmente, Deus não manda ninguém para o inferno, é você que se atira nele. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas você insiste para o inferno e faz o que? Ele vai mandar, você vai deixar, né? Mas, o que dizem essas pessoas? Dizem exatamente o que está escrito aqui. O Senhor não faz bem, nem faz mal. Na verdade, o Senhor nem existe. O Senhor não fede nem cheira. Ele não faz o bem, mas também não faz o mal. Ele é o amigo imaginário, como alguns qualificam o nosso Deus, não é? É o amigo imaginário que a gente tinha na infância, agora na vida adulta é o Deus dessa gente. Não é isso que falam alguns? Não faz bem nem mal, diz a palavra de Deus. Isso já estava previsto pelo Senhor. Mas continua o texto em Sofonias, capítulo 1, no versículo 13 até o versículo 18, dizendo assim: por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é o dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles será derramado, se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina a todos os moradores da terra. Eu desde o início estou dizendo aqui, Deus é bom, Deus é misericordioso. Eu creio nisso. Você crê nisso? Deus é bom, Deus é misericordioso. Aí eu leio uma coisa dessa na Bíblia e vejo, cadê a bondade? Ora, a bondade durou a vida toda. Enquanto você dizia, Deus não faz bem nem mal, Deus não fede nem cheira na minha vida, não preciso de Deus para nada. Enquanto isso, a bondade rolou solta. Enquanto isso, a paciência te cobriu, a misericórdia se renovou sobre a tua vida. Você viveu do jeito que você quis, mas chegou o momento
em que Deus diz isso: por isso serão saqueados os seus bens, assoladas as suas casas, edificarão, mas não habitarão, plantarão, mas não colherão, nada terá sentido, e tudo isso terminará numa grande destruição. Veja, ira para o dia da ira. Acumula-se ira para o dia da ira. Quem faz isso? Não, ninguém faz isso com você. É você que faz isso com você mesmo. É você, ele diz, tu acumulas, está na segunda pessoa, tu acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira. Não sou eu que estou te jogando praga. Entendeu? É você que está fazendo isso com você. Não é Deus que está te bagunçando. É você que está fazendo isso com você. É você que está acumulando isso para a sua vida. Dia a dia tem acumulado isso. Até que chegar a isso aqui, que está escrito no livro de Sofonias. E achando que, muitas vezes, a justiça de Deus está tardando. As pessoas continuam fazendo o que querem fazer. Abra também comigo a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 8. No livro de Eclesiastes, capítulo número 8, versículo 11 e versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a quê, queridos? A praticar o mal. Já que a justiça não se executa logo, já que não tem gente sendo fulminada do meu lado, então o que isso faz? Faz com que o coração se disponha inteiramente para praticar o mal. E ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. O pecador vai continuar cometendo seus pecados. O impuro vai continuar se impurificando cada vez mais, se sujando cada vez mais, e o puro se purificando. E tudo isso vai acontecer. Mas a falta dessa justiça vista imediata faz com que muitos permaneçam no próprio erro, no próprio pecado, achando que tarda a justiça de Deus. E alguns ainda dizem, ela tarda, mas não falha. Ela nem tarda e nem falha, amados. Ela é no tempo certo, no tempo de Deus. Ela não tarda. Cada vez que dizemos que ela tarda, é mais uma chance que Deus está dando para alguém. É mais uma oportunidade que Deus está oferecendo para alguém. Para alguém se voltar para Ele. Para alguém se arrepender, levado pela sua bondade, inspirado pela sua misericórdia, para interromper esse ciclo de morte na sua vida. Então eu quero deixar para você essa palavra. Não abuse da paciência de Deus. Não despreze a paciência de Deus. Não despreze o amor de Deus pela sua vida. A bondade, a misericórdia que a gente tem desfrutado hoje, que a cada manhã se renova sobre nós, que um dia ignorou os pecados do nosso passado e que ainda hoje perdoa e esquece os pecados que porventura ainda venhamos a cometer. Amados, Deus, como diz o texto bíblico, não tem prazer em condenar ninguém. Muito pelo contrário, o que Deus deseja é revelar a sua glória. Revelar a sua glória para que, atraídos por ela, nós possamos nos render a Ele. Nós possamos desfrutar eternamente da sua bondade e da sua misericórdia. Hoje, todo mundo que está vivo já está desfrutando da bondade e da misericórdia. Mesmo aqueles que estão cometendo os piores erros, hoje, se estão vivos, estão desfrutando da bondade e da misericórdia, da mesma que eu e você estamos. Só que para estes, ela não será eterna, como será para nós que nos rendemos a Cristo. Para nós a bondade e a misericórdia serão eternas. Mas para esses, embora a desfrutem hoje por algum tempo, chegará o dia que não mais terão direito a ela. E amados, pecar contra a lei é algo já bastante ruim, já é muita ousadia. Pecar contra a lei de Deus é muita ousadia do homem. Agora, pecar contra o amor de Deus, aí é covardia, né, irmãos? O amor que ama
o amor que inclui, o amor que atrai e que te conduz ao arrependimento. Pecar contra esse amor é, como diz Paulo, é indesculpável. Não há desculpa, não há justificativa para isso. Rebelar-se contra a justiça já é ruim. Agora, rebelar-se contra a misericórdia é pior ainda. Rebelar-se contra a bondade de Deus é muito pior. Se Deus está te dando hoje a palavra, é porque Ele está te dando mais uma chance. O Senhor está te dando mais uma chance de desfrutar da bondade para toda a vida, de desfrutar da misericórdia para toda a vida, de interromper esse acúmulo de ira para o dia da ira. O Senhor está te dando uma chance de interromper isso e se entregar completamente a Ele, para desfrutar desse amor que você já está desfrutando hoje, porque continua vivo, mas Ele quer que você tenha isso por toda a tua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele só chama você para isso, para crer, para confiar e para se render. E dizer, eu quero o teu amor sobre a minha vida. Eu quero a tua graça que o Senhor me dá gratuitamente. Eu quero que a tua bondade, a tua misericórdia me conduzam ao arrependimento. Eu não quero me arrepender por medo do inferno, mas eu quero me arrepender porque eu sei que o Senhor me ama. Eu quero me arrepender, eu quero me entregar ao Senhor, não porque é a única chance de escapar do fogo, mas porque eu vou me entregar a um braço de amor que está estendido para mim, para guardar a minha vida, para mudar a minha existência. Eu quero falar contigo agora, meu irmão, minha irmã, você que ouviu a palavra de Deus e quer entregar a sua vida para Jesus. A hora é agora. Eu não sei se você terá outra chance de fazer isso. Deus está chamando você para se render a Jesus nessa hora. Não pelo medo, mas pelo amor. Há alguém essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levanta a mão onde você está. Eu quero fazer uma oração por você. Há alguém aqui? Há alguém essa noite que quer se reconciliar com Jesus? Talvez você já tenha entregue a sua vida para Jesus há algum tempo, em alguma época. Já tenha estado na igreja, já tenha até sido batizado, mas tudo isso soou como passado na sua vida. E você deixou o caminho do Senhor, você foi para longe de Deus e tem acumulado ira para o dia da ira. Deus está te dando hoje uma chance de voltar para o Senhor. Não vou ficar aqui insistindo, apenas te dar a chance. Há alguém que quer voltar para Jesus agora? Há alguém que quer se render a Cristo? Levante a sua mão. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, tua palavra foi ministrada essa noite, nos chamando a uma responsabilidade com relação ao teu amor e a tua misericórdia sobre nós, que tem sido tremenda, Pai, que tem sido tão grande, a ponto de permanecermos de pé. Todo dia ela se renova, e a cada dia o Senhor tem tratado conosco. Pai querido, que nós possamos reconhecer isso, e a cada dia nos arrepender, se algo de errado fizermos, Pai. Que o teu amor e a tua bondade nos conduzam sempre ao arrependimento, nos conduzam sempre a uma mudança de vida, Pai. E é o que eu te peço essa noite, ó Deus. Fala os corações de cada um que chegou à tua casa, para que, ó Deus, sempre haja um espaço para a tua palavra no nosso coração, que nos faça mudar, que nos faça reconhecer, que nos faça voltar atrás. Pai, em nome de Jesus, não queremos acumular ira, mas sim acumular o teu amor a cada dia sobre nós, a tua misericórdia a cada dia sobre nós. Queremos, ó Deus, abrir o nosso coração diante do Senhor.
Se há algo que precisa ser mudado em nossa vida, Pai, muda essa noite. Muda, Senhor, profundamente. Se há um julgamento no nosso coração, que temos proferido a outros, mas que temos também feito a mesma coisa. Oh, Deus, em nome de Jesus, que isso seja removido da nossa vida, Pai, porque isso nos torna indesculpáveis diante do Senhor. Fala ao teu povo essa noite, Senhor. Fala da tua bondade, da tua paciência, da tua misericórdia, e que isso nos encha de amor, que isso nos encha de fidelidade, Pai. Conhecer a tua bondade traga amor para o nosso coração, traga fidelidade, traga empenho para cada um de nós, para te servirmos com alegria, Senhor, e com integridade. Abençoa a igreja com a tua palavra, abençoa meus irmãos, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abre meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir teu toque, tua bondade liberta meu ser, o calor desse lugar, eu venho me derramar, Derramo-me diante do Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, paciência, bondade para conosco. Desfrute disso na tua vida. Amém? Cada dia a misericórdia se renova, mas jamais abuse dela. Amém? Jamais abuse da bondade e da misericórdia de Deus.